Não ouvi. Tem alguém que quer ser apedrejado, irmão? Não. Pois é. Ninguém quer ser apedrejado. Você já viu alguém querer derrubar fruto de uma árvore que não tem fruto? Só que entenda uma coisa: querer ser apedrejado, ninguém quer. Querer ser atacado, ninguém quer. Querer ser afrontado, ninguém quer. Querer ser rejeitado, ninguém quer. Mas para estarmos aqui hoje, alguém foi rejeitado. Para estarmos aqui hoje, alguém foi açoitado. Para estarmos aqui hoje, alguém foi humilhado. E o Senhor disse que se nós quisermos segui-lo, tomemos a nossa cruz. Neguemos a nós mesmos. Eu não quero receber pedrada, mas vou ter que receber. Eu não quero ser rejeitado, mas vou ter que ser rejeitado. Eu não quero ser caluniado, mas vou ter que ser caluniado. Porque quando isso acontece, isso é prova que eu estou dando frutos. Então, a árvore que não produz fruto não vai ser atacada, meu irmão. Então, se não houver frutos em nós, ninguém vai tacar pedra. Não vai ter perseguição. Não vai ter tribulação. Não vai ter nada. Não haverá perseguição. Não haverá contrariedade. Então o Senhor, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele quer encontrar frutos. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para a figueira, depois de procurar e não encontrar, Ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz: a figueira secou. Da figueira secou. Então aquela figueira foi feita para quê? Para dar frutos. Nós também fomos feitos para dar frutos. E quando não produzimos algo, isso é sinal que a nossa vida é uma vida sem propósito. É uma vida sem objetivos para com Deus. Porque, entenda uma coisa: quando nós queremos algo para nós, quando nós temos os nossos objetivos, quando nós temos as nossas questões, aí a gente se embola, como diz por aí. Aí a gente dá um jeitinho, como diz por aí, mas a gente corre atrás. A gente soa a camisa. Mas quando é em relação às coisas de Deus, quando é em relação aos propósitos de Deus para a nossa vida, como temos nos portado? Será que o propósito está se cumprindo? E como não
não havia fruto, ela secou. Então aqui está o motivo. O motivo, porque muitas pessoas abandonam a fé, apostatam da fé, porque estão vivendo um evangelho raso, um evangelho sem propósito, um evangelho de só vir aos cultos, como bater cartão e ir embora, um evangelho de vir cantar um louvor, uma música, ouvir a palavra e sair dessa porta para fora como se nada tivesse sido ministrado sobre a vida dela, como se Deus não tivesse falado nada, como aquela história que a gente olha, fulano ouviu, entrou aqui e saiu aqui. Quando Deus falar, meu irmão, na hora que entrar aqui, faz assim, aí vai descer para o coração. Porque não dá para viver uma vida sem propósito. Temos que ter propósitos. Temos que viver os propósitos de Deus. A nossa vida tem que produzir. Nós temos que ter propósito. Caso contrário, vamos secar. Uma árvore sem propósito, uma árvore que não produz, que foi feita para produzir frutos, o final dela é como as demais outras. O final dela é como as demais outras. A árvore que produz fruto, a gente cuida dela, a gente poda as galhas secas, a gente aduba, a gente trata da terra dela para que ela continue produzindo. Então entenda uma coisa: quando você se preocupa em produzir frutos, quando você se preocupa em viver o propósito de Deus, tem um agricultor celestial que ele cuida de mim, de você, que ele nos limpa, que ele nos purifica, para que nós venhamos produzir mais frutos. Mas quando há esse interesse de produzir frutos, caso contrário, secamos. A vida da pessoa vai secando. Como eu já disse, se uma árvore ela não é frutífera ou não produz fruto, o final dela é como as demais. O que acontece com as demais? São cortadas, são lançadas do fogo. Porque está seca. E árvore seca, sem fruto, só presta para colocar fogo. Quem aqui já catou lenha na vida? Quem que já pegou lenha? Então, na época, quando não existia o fogão, ou quando o gás, né, a economia não era boa, o recurso, quando o gás acabava, lenha. E a gente só pegava madeira, lenha seca. Ninguém cortava a árvore que não era seca e colocava lá, esperando ela secar para... Não.
Então uma árvore que não produz fruto, o final dela é como as demais outras. João vai escrever isso, que a árvore que não produz fruto, o machado é posto, ela é cortada e lançada no fogo. Aí a Bíblia diz que Jesus libera essa palavra, diz: nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente a Bíblia diz que ela secou. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram maravilhados. Ficaram maravilhados. Olha como secou rapidamente aquela figueira. Ou seja, não demorou horas, não demorou dias. Imediatamente, com a palavra de Deus, ela secou. Imediatamente ela secou. E os discípulos ficaram maravilhados, dizendo: como secou imediatamente aquela figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé, primeira coisa, se tiverdes fé, e não duvidardes. Aqui são duas coisas. Primeiro tem que ter fé. Mas ele disse: se tiver, e não duvidardes. Então aqui está dizendo, claro, que existem pessoas que acreditam que tem fé, mas para algumas coisas ela ainda duvida. E a fé é assim: ou eu creio ou eu não creio. Não existe meio termo. Jesus, se tiveres fé e não duvidares, não só farei o que foi feito a essa figueira. O que Jesus está falando? Olha, com a sua fé que você tem, você pode fazer coisa pequena. Mas se você não duvidar, você pode fazer coisa maior ainda. Aleluia. Olha o que Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidares, não só farei o que foi feito a figueira. Ou seja, com a fé que você tem, você pode falar para a figueira que ela vai secar. Então o que Jesus está ensinando? Eu não quero que vocês tenham fé apenas para fazer uma figueira secar. Eu quero que vocês desejem ir além. Ele disse: se não tiver fé e não duvidar, não só farei o que foi feito a figueira, mas se até este monte disser: ergue e precipita ao mar, assim será feito. Isso aqui, meu irmão, o que Jesus está dizendo? Isso aqui é uma figura de linguagem. O que vai edificar? Entenda isso. O que vai edificar? Eu olhar para um exemplo. Eu olhar ali para Monte das Mangapias. E eu disser: monte, ergue daqui, sai da frente que eu quero ver Nova Lima daqui. Eu quero avistar Nova Lima daqui sem nada na frente. Fisicamente, o que isso mudaria? O que isso faria de benéfico? Só eu enxergar Nova Lima. Mas como eu disse, figura de linguagem. E na loja? Bom, hoje a tecnologia está tão avançada. Antigamente as pessoas demoravam horas e horas e horas e meses e anos
anos e anos para construir um prédio. Hoje, dependendo do maquinário, menos de um ano eles levantam o prédio. Menos de um ano. Do jeito da tecnologia, do jeito do avanço das coisas, eles vão cavucando daqui. Irmão, até bomba, dinabomba, tem explosivo aí. Explodir tudo, vai arrancando. Ah, pronto, está feito. Só que o que Jesus está dizendo? Que ele viu a figueira e disse: olha, se você disser essa figueira, se você tiver fé, não duvidares, não só farei, não só estará no seu alcance fazer o que foi feito com a figueira, mas se até este monte é ergue aqui e assim se fará. O que Jesus estava dizendo? Olha, se o seu problema, se a sua dificuldade for como for o tamanho desse monte, for resistente como esse monte, for enorme como esse monte, se você tiver fé e não duvidar, ele não vai poder ficar no seu caminho. O problema não vai poder permanecer se você tiver fé e não duvidar. Em outras partes está falando, a sua fé, ela precisa ser trabalhada. Você precisa desejar, querer ver mais, desejar mais de Deus, mais das coisas de Deus. Porque Deus faz algumas coisas, ainda que pequenas, nós ficamos maravilhados. Mas Deus quer fazer muito mais. Mas Deus procura homens e mulheres que estão dispostos a ir além, a querer mais de Deus, a querer ver mais de Deus. Aí Jesus diz assim: se tiveres fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, mas até este monte cede, ergue e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Jesus deu a receita. Ele estava dizendo: olha, entenda uma coisa. A oração foi e sempre será o meio de ver o sobrenatural de Deus acontecer. A fé sempre foi o meio de gerar a resposta, de gerar aquilo que nós queremos da parte de Deus. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, todos os milagres, todos, foram antecedidos de uma oração. Os livramentos que aconteceram na Bíblia foram antecedidos de oração. As curas, as libertações foram antecedidos de oração. Então, se não houver uma vida de oração, você pode falar com a figueira até a boca secar, que não vai acontecer nada. A Bíblia diz que todas as vezes que Jesus realizava algo, Jesus subia para o monte para orar. Jesus estava sempre em constante oração.
e até no dia da sua morte Ele orou. Então oração, meu irmão, não é uma opção. Oração é uma decisão. Se eu quero ter ou não relacionamento com Deus. Se eu quero ter ou não intimidade com Deus. Se eu quero que a minha vida produza os frutos que o Senhor requer de mim, para que os propósitos de Deus se cumpram. Tudo antecede a oração. Tudo começa pela oração. Tudo através de uma palavra liberada. Então há um perigo de uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que tem fé. Há um grande perigo do que sai da boca dela. Que Jesus falou: se tiveres fé, e não duvidares, não só fareis o que foi feito aqui. Então olha a questão da fé. Que a nossa palavra, quando você crê, quando você acredita, palavras na sua boca, palavras na nossa boca, se tornam uma chave para abrir e para fechar. Então tenha fé e não duvide, em nome de Jesus. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Queria que a Diaconisa estivesse aqui à frente, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de mais uma vez sermos ministrados pelo Senhor, sermos ministrados pela Tua Palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta palavra que foi ministrada, ela possa ter encontrado guaridas em cada coração aqui nessa noite. Ó Deus, que nós venhamos entender que nós somos uma figueira, Pai, frutífera nas mãos do Senhor. Mas que possamos, meu Deus e meu Pai, desejar, Senhor, viver sim os nossos propósitos, os nossos objetivos, mas principalmente viver os propósitos do Senhor, os objetivos do Senhor nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia a nossa fé, Pai, não venha a ser uma fé superficial, mas venha a ser uma fé que nos leva a ir além, que nos leva, meu Pai, em nome de Jesus, a não a crer, mas também, ó Pai, pela fé, vislumbrar aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é o sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, encontre em nós homens e mulheres que anseiam, que desejam, meu Pai, ter mais e mais intimidade com o Senhor, mais e mais intimidade com o Senhor na oração, mais intimidade com o Senhor na Tua Palavra, mais intimidade com o Senhor, ó Pai, para viver os milagres, para viver o sobrenatural do Senhor. Mas entendendo, Senhor, quando nós decidimos, nós vamos produzir frutos. Seremos sim, meu Pai, perseguidos, apedrejados, mas no nome de Jesus, como o Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. E o Senhor, quando disse que o Senhor venceu, o Senhor estava declarando, como o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E quando nós estamos no Senhor,
Quando estamos no Senhor, a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, que nós também vamos vencer, porque o Senhor, ó Pai, é quem nos fortalece, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá graça, é o Senhor quem nos aviva, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos renova, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor quem nos dá graça, é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, porque nós cremos no teu agir, no teu operar, em nome de Jesus. E você diz amém e aplaude e glorifica esse Deus por nós. Permanece de pé, vamos participar da mesa do Senhor.